Esse programa não é recomendado para menores de 18 anos. Como eu sou safado, eu entendi de um modo errado. Ei, Bulldog, ela disse, tu cheira? Eu disse, depende. Ela disse, tu cheira? Eu disse, depende. Vai, ó. Se tiver limpinha, raspadinha cheirosinha. Se tiver limpinha, raspadinha. Oh. Se tiver limpinha, raspadinha cheirosinha. Se tiver limpinha. Menina! Bem-vindas a mais um... Meu Deus, tá... Bom, Desculpa, senhora! Eu achei que era só a dancinha, desculpa. E sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Tamo Junto, que é um programa da TV Camon. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve, curte aqui, comenta, compartilha o vídeo com seus amigos. E o nosso convidado de hoje, Angelita, não tá sabendo se portar, né? Eu não sei. tô pronta, eu não tenho classe para isso. A nossa convidada de hoje, ela é especialista num assunto que todo mundo quer saber, mas ninguém tem coragem de perguntar. É sempre o amigo. É sempre o amigo. É sempre. Deixa eu te falar, meu amigo perguntou se, Sim, gente, sim, né? e ela explica tudo com muita sabedoria, com muita malemolência, com muita inteligência. Quem será, hein? Ai, já me deu até um calor. Ah! A gente já pode falar quem que é a nossa Já fala, convidada pelo amor de Deus. especialíssima? E a nossa convidada de hoje nada mais é do que Daiane Giroto, que é sexóloga, meu povo. É isso mesmo, assunto picante pra nós. Ui! Cheio de... Ó, já senta aí, pega a cadeirinha, os biscoitinhos, um negocinho que a gente vai ter uma conversa Já vai legal anotando, hoje. vai anotando as dicas. Bem-vinda, Daiane. Muito obrigada. Um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada prazer é meu. por ter aceitado o convite. E a gente vai poder te fazer algumas perguntas? Todas. 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 Ela não pode falar assim com a gente, Angelica. Não dê liberdade. A gente não tem. Não. A gente não tem filtro, ela não tá entendendo que a gente não tem. Daiane, uma coisa que a gente quer saber. A gente quer saber muito, assim. Como é ser sexóloga em pleno 2025? Tem muitas pegadinhas, muitas piadinhas, muita gente que ainda não entende, assim, como que é ser sexóloga. Ainda tem muito tabu. Eu falo que tem muito tabu. Assim, pegadinha, piadinha. Não sei se é porque eu tenho um posicionamento ali, né? Que eu já desde sempre tive aquele posicionamento. Então, não, esse tipo de coisa não. Acontece algumas coisas assim, porque tem muitas histórias. Se eu contar, a pessoa fala, mentira. Não é possível A que você gente tá me quer contando saber, a gente não vai um duvidar. desse. Ah, mas a gente acha que é possível. Sabe, assim, porque são coisas que, igual você falou. Gente, Como? vamos levar sabe, É uma coisa tão natural. Mas hoje em assim, dia. tem... Quem não faz? Quem não? Se você não faz, você não é gente. Não, mas animais também fazem. Todo Então, mundo faz. Todo mundo faz. É um assunto que tem que ser falado. Sim, Por que o muito. tabu? Por que o tabu? Por que ninguém Então. quer falar sobre? Por que sempre é o amigo que E acho que é perguntou? preciso falar sobre, né, gente? É preciso. É preciso. Principalmente porque, assim, mulheres. Eu acho É que os mesmo. homens, eles têm mais isso de Tem. tipo, né? Eu acho que é da criação, sabia? Mas acho que mesmo os homens, tá? Às vezes eles dão uma de entendido, que eles sabem, e chega na hora do vamos ver, você fala, gente, o que ele tá fazendo? O que eu é isso? acompanho Mas a Daiane nas exatamente. redes sociais, eu vejo ela falando muito sobre isso. Os homens não Isso, sabem. Exatamente. Só que se a mulher não se conhece, como é que ela vai falar pra ele? Como que a comunicação vai acontecer É ali? verdade. Não tem. Então a mulher, ela precisa dar um direcionamento pra ele. Senão, e se ela fingir, por exemplo, ele vai achar que ele tá arrasando. É verdade. É aqueles Nossa. homens, sabe? Aqueles homens sexo masculino alfa, sabe? O heterotop. Ai, gente, desculpa, não quero ser cancelada. Mas é tipo isso. É tipo isso, não pode falar que ele não sabe dar um... E até a gente, né? Às vezes a pessoa carinho. fica constrangida. O homem, acho que às vezes fica com medo de falar, ó, faz assim, que assim é melhor, sei lá. E aí a mulher E ele fica acha que ele chateada, sabe, né? e aí eles não falam. Daí a gente acha que tá arrasando, eles acham que tá arrasando, e no final Abalando e das fica contas... naquela, que ninguém tá abalando em nada. Nem Não, a no mulher, final das nem contas o tá um- homem. É isso aí, é isso mesmo. Não é... Então tem que ter uma comunicação fora da cama. Não adianta ser na hora. Tem que ter uma conversa Na hora fora da acaba o cama. clima, né? Não. Você tá ali no É clima, verdade, eu não dá gosto pra ter assim. um narrador de jogo de futebol ali nessa hora. Não Já tem como pensa? ficar narrando como se fosse um jogo de futebol. Tocou pra direita. Talvez lá aqui, ó. Porque a pessoa que tem TDAH, o cérebro fica aqui, querida, pra lá. Bola, pega a bola, né?
Pega a Bateu bola, pro gol. Pega no taco, vai, gol! É tipo isso, a cabeça tem que narrar aqui. Agora, você ficar falando, né, vai aqui, mas acaba com o clima. Acaba com o com clima. Verdade. Só que também o casal tem que ter uma certa intimidade. Sim. Maturidade. Porque assim, eu, Tamires, tá? Eu sou a pessoa que às vezes, tipo, dependendo do que você falar, me magoa. Ah, eu sou sensível. Eu sou sensível, qual é o problema? Tem que saber falar comigo, entendeu? Se eu fiz errado, fala depois, não precisa falar, ó. Mas é realmente, depois. Mas e se depois eu ficar magoada também? Mas aí você precisa entender que você precisa saber o que você tem que fazer. É porque a gente tem que agradar o parceiro e o parceiro agradar a gente também, né? Tem que ser legal pra gente e pra pros ele dois, também, né? né? Daí, tipo, Exatamente, isso. Só que geralmente, se você chegar na tua casa hoje e falar assim, pra querer conversar com ele sobre sexo, o homem ele sempre vai falar que tá bom. Por quê? Porque o que acontece no final, ele chega lá de qualquer jeito. A gente sendo não. bom ou sendo é ruim. verdade. Pra ele, tanto faz. Ele vai Eu não chegar. sei até que ponto eu posso falar. Pode as falar palavras. tudo. Aqui é a Acho que TV não tem um aberta. ponto. Acho que Vai. 3 pontinhos vai, filho. Você vai, porque o assunto de hoje é esse. Você Rende. não quer assistir, não quer saber sobre. Entendeu? Eu já não posso. Ó, Eu posso fazer uma pergunta, cara? Ah, deve. Como que você se tornou, você escolheu essa profissão? O que O que te levou? O que te levou a isso? Então, eu trabalho com moda íntima há uns 15, 16 anos, mais ou menos. Então, assim, sempre em contato com muitas mulheres. Tem mulheres que, quando eu ia lá fazer uma entrega de moda íntima, elas já ficavam conversando horas e horas, reclamando do marido. Aí eu, naquela época, reclamava junto, sabe? Ah, é mesmo? É, eu Nossa, reclamava só quer isso, só quer aquilo. E daí, depois eu comecei a trabalhar com produto erótico. Trabalhei um tempo com produto erótico. Inclusive, ela vai fazer a merchan dela, menina. Isso. Depois ela eu trouxe? parei. Ai, você não trouxe nada pra nós? Um vibra assim? A gente pega o contato dela depois, então. E daí depois eu Nossa. parei com os produtos eróticos, continuei com a moda íntima e em 2022 eu resolvi voltar. E aí começou a chegar muitas dúvidas em relação à libido, algumas coisas que eu peguei e falei, acho que agora eu vou ter que estudar. E aí eu fui pesquisar. Foi a demanda mesmo Foi a das suas demanda. clientes. E tem demanda pra isso, Tem. porque hoje a gente vê falar muito assim de pessoas que têm vergonha de falar sobre o assunto, de perguntar, de realmente, tipo assim, ai, mas eu vou usar um vibrador, nossa, que loucura, ai, mas eu vou passar a mão. Eu falo, gente, né, o corpo é meu, Então, né? mas a questão da sexualidade, ela explodiu mesmo na pandemia. Foi na pandemia Porque as que pessoas os ficavam vibra- muito em casa sem ter. Exatamente. Namora longe ou casal mesmo em casa, mas as pessoas que namoravam longe não podiam ir ver. Foi onde aumento de venda de vibrador foi na Nossa. pandemia. Ai, Sim. Foi na pandemia. Aí em 2022 eu fui procurar, eu falei, o que eu vou estudar? Aí foi quando eu encontrei a sexologia. Mas isso aí saía muito assim, vibrador, você fala tanto pra masculino quanto pra feminino, ou a procura era muito maior pro lado feminino? Feminino. Os homens, eles não se interessam muito? Eles lavam a roupa na mão, né? Aí também Lava a roupa Mas a gente também deveria lavar a roupa na mão. Deveria, mas tem mulher que Vocês estão entendendo? Você lava né? a roupa na mão, cansar Tami? o braço. Ah, eu prefiro mais lavar com a máquina, Entendi. assim, sabe? Então, eu gosto mais. Então, não cansa o braço, Não, né? menina, Então, e para os homens também tem um ovinho. Tem algumas... Um ovinho. O L. Tem o... Ai, gente, ela devia ter Eu já ouvi trazido, falar, mas não eu vou que eu deixar nunca lá a vi. roupa. Ah, vou deixar a roupa dela pra vocês entrarem pra ver o que é esse ovinho, tá? Fica aí no ar, tem vários. Então, tem tem. vários modelinhos de ovinho, né? Tem vários. Tem algumas máquinas também, só que para o homem o negócio ele é um pouco mais sofisticado. Tem umas Porque o máquinas homem é isso aqui, mas o maiores homem é ali. isso aqui, né? É. O homem é isso aqui, Miguel, ó, gente, visual, entendeu? Ele é, precisa é. ver. Uhum. Ver pra É, crer, né? Tipo, é. nossa, É. entendeu? O homem é muito do visual. Nós não. Nós somos o quê, Tam? Perguntar pra você. Eu não sei, eu acho que a gente é muito do contato, do sentimento, do dia a dia mesmo, sabe? Acho que não é nem. Eu não diria que. Porque você vai ver o seu marido pelado, eu não vou ficar falando, nossa, que fogo, barari, barará. Não, agora, se ele tiver, tipo assim, esses dias eu tava até brincando com meu esposo, porque ele fez uma faxina lá em casa e tal. Daí eu falei assim, eu tô igual aqueles memes, ponhando assim, Que o homem é negocinho esse? aqui, ó, meu homem. Nossa, que homem, ele tá trocando o negócio A da lâmpada. armário, ai, tá trocando a... Então é isso que acho que gera essa é. vontade. É diferente do homem, entendeu? Gera essa expectativa. É diferente, posso estar Atitudes. errada, atitudes, né? É diferente. Mulheres e homens que estiverem assistindo, ó, já pega a dica aí, entendeu?
Porque o homem, filho, você tirou um decotezinho aqui, ó. Ele já tá pronto. Já. Já acha que é, né? Às vezes nem é, ele já tá. Não, você falou, olhou de diferente, ele já acha, me deu liberdade. Às vezes você tá sendo só simpática. Entendeu? Só simpatia mesmo. Ninguém tá dando moral pra ninguém aqui. Né? Mas é difícil. Ô, Daiane, mas você já pegou algum caso, assim, difícil mesmo, da mulher nunca ter chegado lá no auge? Vários. É o que mais chega pra mim hoje em dia. É a mulher Gente, que em nunca teve um orgasmo. 2025. Que nunca teve orgasmo. Nunca? Nunca. Mas idade... 20, 30, 40, 50. Mulheres mais velhas é mais comum É ou mais nova? mais comum. Até porque antigamente a criação era ainda mais rígida que agora. Você imagina, porque eu não Nunca, sei você, nunca. mas quando Não eu sabe menstruei nem mesmo, como quando é. eu me tornei moça, né? Porque antigamente, se tornou moça, mesmo contou pros outros. E eu falei que negócio que era, né? O evento. Um evento do ano, se tornar moça. Mas ninguém me explicou que eu tinha que colocar absorvente, como é que tinha que colocar, como é que fazia. E acho que isso aí era tipo uma coisa que... Agora ela vai ter que se virar sozinha, você tem que descobrir no dia a dia. Ela te dá o pacote ali, ó. E é isso aí. E aí aquela cena, né? Zero No banheiro, mods, né? tira aquele plástico, fala, gente, o que eu faço com isso aqui? Aí abre, aí cola a aba do lado errado, você não sabe o que faz. Esse Fala, dia gente, o que um eu faço menino com isso pegou aqui? um pacote e falou, mãe, isso aqui é fralda? Eu falei, é fralda de menina. Cara, então tipo assim, a gente chega numa idade que nem eu tenho filhos. Quando que eu vou começar a ensinar e falar sobre isso pra ele? Entendeu? Isso tem que ser ensinado, Sim, não é? tem Não que é- ser. Cara, eu falo assim, as pessoas falam que hoje vai ter na escola, onde já se viu na escola falar isso, e posso até ser cancelada aqui, falar sobre sexualidade, mas a professora não vai chegar com... Não. Ela Entendeu? não vai ensinar o ato em si, ela vai explicar situações, necessário. exato. porque para poder evitar o abuso. Ela não vai falar sobre sexo, ela vai falar sobre sexualidade, Isso, né? exatamente. Totalmente diferente. né? Totalmente diferente, como usar um absorvente, o que fazer pra não engravidar. Esse tipo de coisa que tem que ser ensinado. Porque, mas o pai e a mãe. Mas tem pai e mãe que não vai ensinar. Não E vai você está fazer. falando da questão de criança também, então acontece hoje em dia muito sobre a vacina para crianças e falou bastante adolescentes sobre isso esses dias, para o vírus do HPV. E tem pais que não aceitam dar a vacina, aplicar nos seus filhos, Mas porque é um explica pra vírus gente, por quê, Dai? sexualmente. Por que eles não aceitam? Por quê? Acha que a criança vai tomar a vacina e vai sair Então, dando? não é assim, né? Tipo, tomei a vacina, já posso dar. É tipo isso? Eu acho que... É porque Então, tem a idade pode ser certa, que né, para tem, tomar essa tem. vacina e Tem. são adolescentes que tem que tomar, né? Tem a idade certa. É que os pais têm que pensar lá na Você faz terapia pra casal também? Tipo, uma terapia? Sim. Faz, menina. E como é que eu atendo funciona? mulheres e casais. É totalmente online, sabe? Porque eu atendo mulheres do Brasil inteiro. Tem queixa de homens também? Ou os homens não reclamam de nada? Eles são perfeitos, né? Geralmente, assim, quando o homem ele precisa procurar ajuda, ele precisa de um urologista também. Então, no caso, porque ele vai precisar de algum medicamento, fazer um exame específico, eu não peço exame, né? Então, até peço quando a mulher, assim, entra em contato comigo, pergunta a questão de ginecologista, se já fez exames. Se faz muito tempo que não, eu recomendo você fazer, né, antes para verificar se está tudo ok, a parte hormonal, porque a libido é multifatorial, né? Igual você falou, que tem o calor de ver o marido fazendo um serviço de casa. Então, a libido, ela é multifatorial. Então, às vezes a mulher, ela tá sem vontade nenhuma, pode ser algum problema hormonal. Mas também Mas aí pode ela vai ser... lá, faz a reposição, mas não vai resolver porque, ó, a mente, como que tá? Tá sendo trabalhada a mente dessa mulher? Então tem E é tudo aquele isso. negócio, hoje a gente usa muito assim, meu marido me ajuda. Oi? Ele não mora nessa casa aqui? Exatamente. Ele Eu não sempre falo suja a isso. roupa? Tem que ser parceiro em tudo. Ele não come? Uhum. Ele também não quer chegar no final da noite, tá? Vamos dar uma relaxada. Eu também Então, quero relaxar, por que você não me ajuda a Divide o relaxar? cansaço durante o dia, pra poder sobrar energia, pra botar fogo no Exatamente. parquinho mais tarde. Meninos, pega a dica aí. Quer parquinho, quer playground? Vamos tá limpando ele, né? Vamos manter, Vamos fazer dar, manutenção. E aí, a gente pensando em tudo isso que a gente trouxe aqui, a gente pensou num quadro pra você também, né? A gente vai ter um quadro para ela, e é um quadro voltado pra você mesmo, que fala sobre sexologia, produtinhos não, tá? Então eu vi ela corrigindo, eu já vou Ela trazer fez a um story correção ontem. aqui. Como é que ela falou, Angelita? Fala pra gente. A mulher mandou na caixinha de perguntas, sobre os produtinhos, os brinquedinhos. Ela falou, primeiro que não é produtinho, não é brinquedinho, são produtos eróticos. É isso mesmo. Produtos Falei, eróticos, eita. produtos sensuais. Vamos Isso. parar de Porque o que jogar acontece? Eu não pejorativo. estou falando nem dos meus produtos. Qualquer tipo de produto de cabelo, quando você vai falar produtinho, parece que você está diminuindo. pejorativo. Exatamente. Então, não é
mais legal. Tá diminuindo a importância daquele item. Exatamente. Gostei. E assim, tem muitos casais que gostam, porque eu vou ser bem sincera, Angelica, Tem. eu sou a pessoa que eu não ligo muito pra produtos, acho que eu não lembro, acho que não sei se é porque depois que a gente tem filho, a gente, na hora que tem o tempo, entendeu? É o tempo, não dá o tempo de pegar as coisas. E aí tem aquela coisa, às vezes você tem a diarista, tem medo da diarista abrir a gaveta e Que isso aqui, fechar né? a gaveta, né? Não sei. Ou alguém mas eu foi falo, lá procurar alguma O tempo coisa. é precioso, menina, na hora que sobra Tem o que tempo esconder. é o tempo. Vai ter que deixar num lugarzinho dentro do quarto ali, ó. De fácil acesso pra poder pegar. Por isso que eu falo que porque daí na hora você já puxa a gaveta. se tem muita procura, porque realmente, que eu falo, não é que eu não queira, às vezes eu até quero, mas aí a hora que eu vejo Tem sim. Tem. já foi. Tem cliente já minha que usei. fala assim, meu marido viu tal produto, pediu pra eu vir comprar. Olha, os maridos estão de olho também. Os maridos Menina, estão... esses são atentos. E são É. produtos assim, só roupa, lingerie ou são produtos... Não, produto, vibrador, O que você mais vende? gel. Ah, gostei! O que tá em alta hoje no O que tá em mercado? alta? Quando uma pessoa chega em mim e fala, nunca usei nada, por onde eu começo? Sempre indico começar pelos lubrificantes comestíveis, com sensação, sem Mas aí sensação. que entra a questão, lubrificante, essas coisas, elas podem causar... desestabilizar o pH, porque eu mesma tenho muita dificuldade com esses negócios de... Como é que fala? Tem que comprar uma marca confiável. Uma marca É por confiável, isso que porque assim, eu sou sensível, menino. Eu conheço as delicada. marcas que eu trabalho, não trabalho com todas as marcas. Porque tem, sim, tem uns Tem. negócios aí de antigamente, Tem, não sei se sim. hoje ainda tem disso, pra você ver que eu tô meio por fora. Tem, Que eram sim. umas bolinhas. Não. Você colocava essas bolinhas aí, usar e no outro dia a candidíase tá gritando. exatamente. Gente, eu já ouvi falar do negócio da bolinha eu nunca que dá. vendi, não vendo. Do outro dia dá um Não, BO. Não. Então, às vezes aparece uma pessoa, vende bolinha? Não, Olha lá. não vendo. Por quê? Porque você é teimosa e vai querer enfiar. Eu já falo que não é pra enfiar lá, é só pra estourar e usar o óleo. A Então- bolinha que você então- fala é aquela bolinha que introduz Isso, estoura e ela estoura lá lá dentro. dentro, e ela Porque não tem é- as outras mas bolinhas que não ela é estourar lá de dentro. introduzir. Ah lá, ela A não própria- é de introduzir. Não é. Tem uma marca que fala que é para introduzir, mas não adianta, eu não aceito. Então eu falo, se você quer compra o gel, o óleozinho, que é o que tá lá dentro da cápsula e vai ter o mesmo efeito. Entendi. Aí como Tá. as minhas clientes são É vivendo e teimosas, aprendendo, né? A eu gente faz não- tudo não errado e quer que as coisas dêem certo. Antigamente, quando a gente não tinha um conhecimento nenhum, eu já usei há muitos anos atrás. Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, Não faço Não. jamais, não faço. Porque o que eu prezo pelo meu conforto, tá com o meu negócio limpo. É igual a musiquinha que vai cair, se estiver limpinha, raspadinha, cheirosinha. é isso mesmo. Entendeu? Eu gosto de conforto, menina. Conforto em primeiro lugar. Não, esse negócio de põe as coisas ali no outro dia, tem que ir pro médico. E, mete pomada pra cima. Pra quê? Vamos usar um negócio do jeito Sim. certo, do jeito que é pra ser feito, entendeu? Às vezes E a nem foi um rolê que maioria- valeu a pena, né? Sabe? Não. Esse dia seguinte aí que Às não- vezes eu sou casada, graças a Deus, muito bem casada, viu, meninas? Arrume um boy que, né, sustente aí. Mas, enfim, quem não é bem casada, quer dizer, sai com o contatinho, mano, vai valer o rolê. Então, no outro dia você tem que ir pro médico. Não vale a Não pena. vale, não vale a pena, entendeu? Tem que usar. Aí, ó, e ela é expertise no assunto. Então, se ela tá dizendo... Vamos Bora. para o quadro? Tô Tô com o pronta. quadro aqui? Tô com o quadro aqui? Não sei. E nós preparamos exclusivamente um quadro para a Daiane, que é um quadro de perguntas com duplo sentido. Se é que vocês entendem. E aí a Angelita vai explicar como que vai funcionar esse quadro, se ela quiser já começar fazendo as perguntas. Já vou começar. Já vou passar as bolas, a bola para São ela. perguntas, assim, exclusivamente para sua profissão, perguntas que a gente acha que o pessoal que está em casa gostaria de saber. Daiane, é verdade que o tamanho importa? Lembrando que nós estamos falando de calçado. Não. Não importa. Não. O que você acha disso? Não importa. Pode falar, Daiane, Nós pode estamos falar. falando de calçado. Calçado, né? Porque às vezes o Porque calçado aperta. O negócio bom é ali na entrada, não é lá no fundo do sapato, é aqui no começo. É, na É o região do calcanhar. começo. É bem não quando você coloca O ali. calçado, assim, na entrada, quando você Na vai entrada, experimentar. tá. A região de uns 4 centímetros. Sendo confortável, É. um tênisinho confortável. Tem mulher que vai falar que sente Tem umas que diferença. preferem um saltão. Tem, mas anatomicamente falando, não. Conforto em primeiro lugar. Conforto. Se Tá. você Até sentiu que porque- deu um conforto, Até porque também-
aquela conversa que dizem que se Deus fez é porque cabe. Mentira, não cabe. Não cabe. Não. Foi Tem, categórica. Não cabe, meninas. Tem Uma outra final. pergunta. Pegue o seu tamanho. Tem um final. Tem um final, Tem. tá? Tem limite. Então você que quer colocar aquele saltão e usar a noite inteira pra depois ficar com os dedos tudo Aí vai doendo no dia sentar, seguinte, vai não vai ferida, resolver. entendeu? Vai Tamanho conseguir nem andar importa. direito. Não Tá, importa. entendi. Olha, uma outra pergunta que eu acho que seria muito bacana. Qual seria a melhor forma de aquecer, de esquentar as coisas? Nós estamos falando agora de comida, tá? Micro-ondas. No micro-ondas, no forno. Forno a lenha. É, fogão a lenha. Fogão a lenha? Taca fogo de manhã, dá uma soprada no meio do dia, de tarde. Tô gostando. Pra de noite ele tá pegando fogo. E essa soprada seria o quê? No meio do dia? Dá uma soprada. Um presentinho. De um manhã, vinho. um cheirinho. Um cafezinho. No meio do dia, alguma coisa, ver o que é que tá precisando de alguma coisa. Gosto. Pra- À noite a feijoada tá pronta. Tá pronta, o porquinho cozinhou as partes mais difíceis. Gostei. Vocês entenderam, Muito bom. né? Forno a lenha, então. Forno Fogão a a lenha. lenha. Pega aí, menina. E assim, Daiane, mais uma pergunta aqui que o pessoal mandou pra gente, assim, ó. Ai, nossa, Você que pergunta prefere tá me gerando algo que calor. dure mais tempo ou mais intenso ou uma coisa assim mais rápida? Tipo viagem, nós estamos viagem. falando de viagem. É bate e volta, aquela viagem de 15 dias. Eu não entendi o começo. Você prefere a duração, assim? Eu? Isso. eu o que, prefiro? não, o que Algo seria? que dure mais? Dure ou uma mais? coisa mais Ah, rápida? o que você prefere não, o que é O indicado. o indicado. Nós estamos falando de viagem, tá? É. Você acha que Mais um bate e intensa? volta ou aquela viagem Ah, não dá pra longa? ter os dois? Mas a viagem rápida, sei lá, não, Depende não do dá nem dia, graça. do tempo, assim. Aí Viagem é que entra rápida. Aí é que entra o vibra. Numa Na viagem rápida? É. É. Depende da mala que você vai acessório. levar, entendeu? Olha, a viagem rápida. Eu sempre achei que a viagem rápida A viagem não tivesse rápida- muita graça. Eu gosto de viagem Os dois. longa. Os dois. Os dois tem servem. Tem Os a hora dois servem, certa a hora pra- certa pra Na os hora dois. certa, os dois. Tem. Mas assim, a escolher. viagem rápida, a gente não fica aquele gostinho de quero mais, Por isso poderia mesmo. ter mais. Por isso mesmo. Que daí acaba aí vai querer aquecendo o uma- negócio. Uma coisa leva a vai outra, entendeu? encontrar Um tempo bate e pra volta fazer o leva a uma longo. viagem longa. Ótimo, gostei. Isso, meninas. Dá pra Arrasou. ter os dois, tá? Não fica esse negócio só, longa. Depende não. do dia e da hora, não tem que escolher muito. Agora não dá tempo de encerrar? Rapidinho. Você tem pergunta, Tami? Eu tenho. Eu separei as melhores para o final, gente. E lembrando que são perguntas de duplo sentido. Aí cabe a você que está me assistindo em casa interpretar. Interpretação, meninas. Agora a gente vai falar um pouco de salada, né? A Angelica falou sobre viagem, sobre aquecimento, barará. A gente vai falar um pouco sobre saladas. Saladas e frutas e legumes, essas coisas assim. A gente vai trazer um pouco desse contexto para as donas de casa, né? As meninas. Esse programa, esse episódio em especial é para as mulheres, né? Para as Mas os mulheres. meninos também devem assistir. Precisam. Banana. A banana, você prefere ela mais madura, assim, sabe? Mais firminha ou ela mais mole, já mais passada? Não, mole não. Não. Nem Aquela eu e de nem vez, ninguém. né? Aquela Aquela de vez ou... viçosa. Aí eu já prefiro ela... Eu gosto sempre que eu vou na frutaria, eu compro verde. Já pra Madurar em casa. dura mais tempo, Dura né? mais tempo. Isso aí. Tô certa? É, isso aí. Verde é melhor, né? É, claro. Banana verde. Banana verde. Banana da meninas. terra. Aquela... Bana- Ih, Tá, tenho mais uma. Aí, agora a gente vai falar de legumes, saladas, né? O pepino, caipira ou japonês? Daí assim, É gosto. é gosto. Eu acho que cada um tem a sua malemolência, e Malemolência. a sua particularidade. Ela falou do É sapato, do gosto. conforto. É gosto. Qual que você gosta, Daiane? Do que eu tenho lá em casa. Ah! Menina na Pegou lata. aí, marido? Marido, tá assistindo? Se você não tá assistindo, você vai precisar assistir. A gente não sabe se é caipira, se é japonês. Só ela entendeu? sabe. Só ela. Fica aí no ar. E aí agora a gente vai trocar um pouco o assunto. A gente vai falar sobre mecânica, porque mulheres entendem de mecânica Muito, também, tá? Vocês acham que a gente não entende, mas a gente sabe tudo sobre mecânica. E aí a gente precisa saber o quê, daí no carro? De quanto em quanto tempo ele precisa trocar o óleo? A cada 3 dias. A cada 3 dias? Cada 3 Tô dias. perdida. Acabou com a... Ah, deixa eu beber uma água. Vamos lá, existe um estudo aí que
Não Os tá- efeitos da troca de óleo a Amiga, tudo cada errado. 72 horas gera uma conexão. Então, quanto mais esse tempo passa, mais desconecto fica. Então, não sou eu que estou falando, é um estudo que Mas diz. essas 72 horas são 3 dias? 3 dias. A cada 3 dias trocar o óleo, hein, gente? É Eu não sei importante. se eu dou Para, conta. para a segurança sua. Eu não do sei se eu seu dou carro. conta de assim, cada 3 dias mas levar o meu assim- carro pra trocar o óleo, menina. Eu não costumo levar o carro a cada 3 dias. Eu acho, às vezes eu levo mais tempo. Eu também. Nossa, será que vai estragar meu carro? Mas aí existem outras coisas que dá pra ir mantendo. Não esse fale carro. isso. Assim, dá para repor o Dá óleo, né? Em pra vez de, ir- dá, assim, mas Repor? o em vez de estudo, trocar, repõe o óleo. de acordo Ah, com essa eu aquela- não conheço. É isso, tá? Cada 3 dias. Mas dá pra ir mantendo de uma outra forma. Cada carro tem o seu... Tem que alisar de vez em quando o carro, mostrar que Dá tá um ali por banho. perto. Porque também tem aquela coisa, se você deixa o carro parado muito tempo na garagem, a hora que você vai dar partida, ele não pega. Então, Vixe. Tem isso também, que eu já ouvi falar. É carro velho ou novo esse? Qualquer carro, amiga. O meu é Qualquer novo. carro. amiga. Qualquer Pega. Ó, vamos tá fazendo uma revisão no carro. Hoje mesmo eu vou pensar nisso, vou trocar o Isso, óleo pensa hoje. com carinho. Não, trocar posso o falar óleo. isso que meu marido vai assistir esse programa depois, eu tô perdida. Aí ele vai falar, a menina lá, a especialista, ela entende das coisas, falou de 3 em 3 dias. Cada 3 dias ele vai estar 72 lá, horas, ó. É o ideal. Eu tô perdida. E ele vai falar, você assistiu o programa, você fez o programa, você sabe disso melhor do que eu. amor. mas geralmente quando eu falo isso, tem bastante gente que assusta, mas... É, realmente eu assustei. Eu achei que ela ia falar uma É que a nossa semana. rotina é tão Só que pesada, é isso que eu ia né? falar Eu achei que ela ia agora, falar uma então semana, 10 dias. Vai de cada carro aí. Cada Tem, carro tem o da seu sua jeitinho. relação com o seu carro, da sua conversa com ele, como que vai Quanto ser. tempo você tá com esse Tem. carro, entendeu? Não troquem o carro, é a dica que eu ser Não, eu bom não pra pretendo ambos. trocar de carro, mas Não, eu eu vou não ter que pretendo cuidar trocar de mais da carro. manutenção agora. Mas uma manutençãozinha boa é sempre bem-vinda. Ai, Daiane, tô adorando essa conversa, me dá um calor, né? Aí, agora a gente vai para a cereja do bolo desse programa. Vamos para a cereja do bolo, Angelita? Vamos lá para o nosso quadro Hello. Daiane, pra quem você vai ligar? Eu vou ligar pra uma amiga minha lá do Maranhão. Menina, participação Consultora especial. de produtos eróticos. Minha Aê! amiga, ela segura na mão dela e não solta. Como que é o nome da sua amiga? Luana. Luana. Olha, o nome contrário do meu filho. Luana, tem que ser amiga. Valendo, pode ligar pra Luana. Põe no Viva Voz pra nós, por favor. Luana, por favor, Luana. Luana, não nos decepcione. Luana, Oi. tá ocupada? Vamos conversar um pouquinho? Vamos. Primeira É. palavra, abóbora. É, Abóbora. lembra aquele dia Oi. que a gente tava conversando e eu te falei da abóbora? Tá abóbora? Você não lembra da abóbora, menina? Não tô lembrando não. Tênis. Do tênis, ué. Eu te falei do tênis e te falei da abóbora aquele dia, lembra? Amiga, tu tá bebendo? Não, hoje ainda não. Mais uma. Oxi. Carnaval. Tênis da abóbora? É que eu vou usar no carnaval. Você vai ficar lindo. Você vai ficar lindo. De tênis de abóbora no carnaval. Eu vou me vestir de abóbora, ué. Um tênis laranja e usar no carnaval. O que você acha da ideia? Meu Deus, filho, eu acho que a água que tu tá bebendo não tá te caindo bem não, ó. Ainda vai ter, eu vou ainda usar um bambu. Junto comigo. Não, mulher, para. Deixa de presentada. Ela Pelo amor de venceu, Deus. Brasil! Luana, muito obrigada, Luana! Divertiu a gente a beça. Arrasou, O Luana. pessoal gostou do seu sotaque aqui. Ai, Luana, obrigado! Não entendi como é. O Tu pessoal- está ao vivo, mulher, no nosso programa! Ai, meu Deus. Você é uma super amiga! Aguentou a Daiane por 1 minuto falando asneira! Meu Deus. Não, e eu digo, ela deve estar bebendo e já tá bêbada, porque não. E o pior é que sábado ela mandou mensagem pra mim e eu falei assim pra ela:
Aí eu abri tua mensagem, esqueci de responder porque eu tinha bebido. Então ela já sabe, assim, né? Muito bom, Luana é uma amiga mesmo. Luana é amiga de verdade. Luana, tá de Ó, 2 parabéns. minutos aqui, ó. 2 Consegui. Muito bem, a Luana foi Beijo, da Luana. abóbora ao bambu sem Luana, desligar. Obrigada. Foi. Arrasou, Nada, Luana. tchau. Tchau. Ai, ai. Mas o Pedro edita lá, Abóbora? ele corta a parte. A abóbora, a mulher. Botou a boba? É, tudo botar a abóbora. Bota a boba. Mulher, tu sotaque dela. bebeu, você deve estar muito louca. E a gente conversa quase todo dia. Muito bom. Nós não tivemos nenhuma ainda que Que a gente resistiu. troca figurinha. Muitas figurinhas. Às vezes ela precisa de alguma É a coisa. mesma profissão, então tem muito Na assunto, verdade, né? não. Ela Ela- troca muito figurinha. Ela trabalha com produto erótico somente, né? Aí às vezes parte de sexualidade ou algumas coisas assim, ela conversa comigo. Aí às vezes algum produto diferente, eu quero orientação dela. Eu falei, o que você acha desse produto? Você conhece? Já vendeu e tal? Então a gente troca bastante figurinha. Que massa, Que cara. massa. Que massa. Lá de Ai, foi um longe. programa incrível, Dai. A gente adorou estar aqui com você. Foi um prazer enorme participar. eu A nem- gente agradece. E eu nem né? mostrei o mascotinho que eu trouxe, gente. Ai, que bonitinho. Minha nossa, Olha isso que aí é o quê? bonitinho. Fala pra gente. Ah, eu quero que você me fale o que é isso daqui. Vamos lá. Posso? Agora eu Você posso sabe o que é? perguntar? Eu sei o que Eu é. posso perguntar? Eu sei o que é. Eu sei. Você sabe? Amiga, não me Eu decepcione. Você Eu sabe? Não tenho ideia do que é aquilo ali. Não faço ideia. É um amigurumizinho. Mas do que mas que é o que quê? parece? Que O que parte parece? do corpo feminino? Para! Para! Menina! É porque você só vê essa pontinha aqui, ó. Fala O pros resto é meninos, tudo fala pra pros dentro. meninos onde que fica a parte que eles estão É. procurando. Que não isso, acha. gente? A gente só vê essa pontinha aqui, o resto é tudo interno. Olha como ele é grandão. Caraca. Lá, é lá mesmo onde vocês estão É, pensando. a- Região feminina, É. lembrando que vocês podem confundir com uma masculina, mas não é. Não, não é. Região Gente, feminina. explica a anatomia disso Você aí pra vê nós. só aquele, né, aquele. Só a pontinha. Que tem alguns que acham, outros não. Por incrível que pareça, eu coloquei uma enquete no meus stories esses tempos, alguns dias atrás. E eu coloquei 4 pontos lá. Eu acertei, inclusive. E perguntei, Eu respondo. né? Não lembro agora direito qual que foi. Ah, eu perguntei qual era o clitóris. Qual que era o clitóris, eu Isso, lembro. Daí eu coloquei os números Os lá. números. E o que Teve que mulher que errou. deu? Mulher que errou? Mulher. Eu vi um monte de mulher, inclusive, respondendo que era onde sai o jato de urina. Uhum, Eu fiquei assim. Exatamente. É, minha filha, é difícil. Informação é tudo. É tudo, querida. E Foi. ela liberta a sua cabeça. Você... Aí você falou do sapato, você tá vendo por quê, ó? É só essa pontinha que fica pra fora, tudo isso daqui é pra dentro. E é tudo próximo à entrada, ó. Passa aqui, ó. Passada! Entendi! Esse programa vai render, menina! Ah, eu entendi! Ai, Dai, Que a gente vai te chamar máximo mais isso. vezes pra você vir no nosso programa. A gente vai tentar trazer abordar um outro tema de assunto pra Dai, que a Dai é um assunto que Ela rende, né, menina? Ela rende. muito Tem obrigado conversa. mesmo por ter participado, ter vindo falar um pouco do que é, né, hoje, essa profissão, Aham. que é sexóloga, que ainda é Vocês um não tabu, são né? curiosas, nem São- um pouco. Não somos? Não. Nós Você somos de achou? leve? Achei. Espera desligar as câmeras. É que a gente se contrasta nessas coisas. Entendi. Tem que Eu tô com um fingir. caderninho ali, ó, de perguntas. tá. Ela, inclusive, São as amigas minhas que inclusive, pediu tava pra com medo, perguntar, ela falou, eu entendeu? não sei me importar. Eu falei, menina, você pode falar, mas né? Homem é Ela mais tá curioso. acostumada. Ela Homem é tá mais acostumada. curioso. Eles estão se É coçando. mesmo? Porque Os meninos da eu falei, produção Não, aqui, calma ó. lá que a gente não vai mandar a dar embora. Qual que foi a pergunta mais inusitada que você já respondeu? Eu digo assim que homem é mais curioso porque eu já participei de 2 podcasts, os dois, os apresentadores eram masculinos. Inclusive, do meu Isso. cunhado. Exatamente, Nossa. o homem é bem mais curioso, tá? Chocada! Mas você já recebeu uma pergunta muito assim inusitada que você falou, caramba, eu nunca imaginei que eu ia responder uma pergunta dessa. Já teve? Olha, eu acho assim, ó, o que aconteceu mesmo uma vez que eu fiquei muito assim, foi uma moça que me mandou mensagem, porque ela casou virgem e fazia 3 semanas já que ela tinha casado, Que ela ainda não tristeza. conseguia ter tido relação sexual. E daí, Ai. aí E é um conversa assunto bem vai, tabu conversa também, sabe? vem, eu Que- descobri que é porque ela não lavava. Porque foi falado que não podia lavar. Olha pra você ver o nível de educação sexual dentro de casa. Falou que não podia lavar dentro.
Mas dentro é o canal, então ela nem abria pra lavar. Ela só lavava fora. Meu Deus, e o cheiro? Aham. Isso. E aí o marido Gente, talvez... que dó. Exatamente. Aí os dois casaram virgens. E daí E conversa ele não mais- conseguia falar também? Não, porque tipo ele acho que assim, nem ele sabia, né? O grau de acho que ele pensa intimidade... que cheira é esse. Tu cheira a música. Tu cheira? É, Eu acho disse, que- eu acho depende. E assim, eu tendo que ser profissional e explicar pra ela. Eu falei, se ninguém te explicou até agora, eu tô te explicando, você não precisa ter vergonha e tal, e conversando, E sabe? como que ela também profissionalmente. conseguiu chegar a esse ponto de falar pra você, né? Porque eu imagino Porque pra casou, ela também. faz 3 semanas que tinha casado e não tinha tido Mas se ela não relação tinha, ainda. se era nesse ponto de desinformação, então ela não Então, tinha não na teve mãe, acesso alguma a amiga, nada, segurança de chegar a perguntar. Não. Então ela precisou procurar uma Como que ela chegou profissional. até você, Dai? Pelo Instagram. Olha que bacana. Gente, as redes sociais, elas podem ser salvação, podem ser algo bom, São. não Aí é eu lembro só- que quando eu mandei mensagem pra Luana contando pra ela, ela falou, não, é mentira. Eu falei, não é, tô te falando. Ela, meu Deus, mas como pode? Eu falei, E eu imagino, Podendo. eu imagino a situação do marido e da esposa. Porque o marido sentindo o cheiro e, tipo, não podendo falar porque não tem um grau de intimidade. Falar, ó, seu negócio tá meio, parece que não foi lavado. E Que a esposa sem situação, saber gente. que talvez ela tivesse incomodando. Eu não sei, sabe? Que não, eu acho situação. que foi assim, e eu Foi tenho o que- auge pra você. Foi, porque daí eu tenho que pensar assim, como que eu ia falar pra ela Pra assim, não- não, você tá mentindo, senão eu não posso E falar, como né? você ia falar pra ela sem ser, como é que posso dizer? Indelicada, né? Exatamente, é igual eu expliquei pra ela, eu falei, não. Aí eu ainda fui falando os nomes, pode abrir, pode lavar ali dentro, o que não pode lavar E aí, é o depois canal disso, aconteceu mesmo. ou não? Aconteceu, né? E ela foi bom? Ah, a primeira vez nunca é, né? Não. É verdade, primeira vez nunca Não. é aquela coisa que a Gente, gente... o assunto tá rendendo. Gente, vamos embora então? Vamos encerrar o programa! Quero agradecer aos nossos apoiadores, que foi a Imperador Home Design, que disponibilizou esse cenário incrível que vocês estão vendo. lindo. Claro, agradecer de antemão a Dai, que veio participar. Sigam ela nas redes sociais. Dai, deixa seu arroba pro pessoal aqui, pra eles já seguirem você lá, ficar por dentro de tudo, saber mais. A Dai sempre põe caixinha de pergunta. Ah, é um babado o Instagram dela, menina. É @sexóloga Daiane Giroto. Girotô. Giroto, não tem só. E a Natiza Modas, que é quem me veste. Quero agradecer também a Lamour, que disponibilizou esse lookinho incrível pra gente. E esse foi o nosso programa Tamo Junto de hoje. Se você não é inscrito no canal, Se inscreve agora. compartilhe esse vídeo com as suas amigas. E comenta muito. E por hoje é só. Tamo junto. Tchau! Disse, tu cheira, eu disse depende. Ela disse, tu cheira, eu disse depende. Vai, ó. Se tiver limpinha, raspadinha cheirosinha. Se tiver limpinha, raspadinha. Oh. Se tiver limpinha, raspadinha cheirosinha. Se tiver limpinha, raspadinha cheirosinha. Se tiver limpinha, raspadinha. Oh.